quarta, 15 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Um profeta semelhante a você. Repetidamente, o Senhor advertiu Israel a não seguir as práticas das nações vizinhas. Ao contrário, ele deveria testemunhar a essas nações. Em Deuteronômio 18, 9-14, Moisés outra vez o advertiu sobre práticas específicas que eram abominação ao Senhor. Nesse contexto, ele disse que os israelitas deviam ser perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Ouça Deuteronômio 18, 15-19. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Atos 3:22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Atos 7:37. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Pergunta 5. Como Pedro e Estevão aplicam Deuteronômio 18:18? Em referência à aliança no Sinai, Moisés falou de como os filhos de Israel, na revelação da lei de Deus, queriam que Moisés fosse um mediador, um intercessor entre eles e o Senhor. Então Moisés lhes prometeu 2 vezes que o Senhor levantaria um profeta como ele, e que esse profeta, como Moisés, seria, entre outras coisas, também um intercessor entre o povo e o Senhor. Muitos séculos depois, Pedro e Estevão citaram o texto em referência a Jesus. Para Pedro, Jesus era o cumprimento do que havia sido falado pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, e os líderes deveriam obedecer às suas palavras. Ou seja, Pedro usou esse texto, que os judeus conheciam, e o aplicou a Jesus, com a ideia de que eles precisavam se arrepender pelo que tinham feito a ele. Em seguida, em Atos 7:37, Estevão, embora em um contexto diferente do de Pedro, também se referiu a essa famosa promessa e afirmou que ela apontava para Jesus. Ele quis dizer que Moisés, em seu papel na história como líder dos judeus, havia prefigurado Jesus. Assim como Pedro, Estevão mostrou ao povo que Cristo Jesus era o cumprimento de uma profecia e que eles precisavam ouvi-lo. Ao contrário da acusação feita pelos judeus contra Estevão, de que ele estava falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus, o servo de Deus proclamou o Senhor Jesus como Messias, cumprimento direto do que Deus havia prometido por meio da profecia de Moisés. Como esses versos nos mostram a centralidade de Jesus em toda a Bíblia e por que todo o nosso entendimento dela deve ser centrado em Cristo?